E a Embrapa Gado de Leite tem um novo chefe-geral e é com ele que eu converso agora para sabermos, então, as prioridades da gestão. Meu entrevistado é José Bellini, chefe-geral, então, da Embrapa Gado de Leite. Muito bem-vindo. Boa tarde, Simone. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui para essa conversa, José, né? Sabermos aqui, né, o AgroMais saber as prioridades, não é, que serão aplicadas aí na sua nova gestão, para pesquisa, propostas diante, então, dos desafios da pecuária, né, dessa cadeia importante, a pecuária brasileira. Então, Simone, a cadeia produtiva do leite é realmente uma cadeia muito importante. Você vê que ela está em todo o país e ela tem uma importância não só econômica, mas também social. Recentemente, eu assumi aqui a chefia da Embrapa Gado de Leite com a proposta de reunir aqui na nossa sede em Juiz de Fora, Minas Gerais, as diferentes unidades da Embrapa que trabalham com leite. Queremos reunir também aqui as universidades e institutos de pesquisa, as Emateres, e precisamos trazer para junto desse grande fórum que nós estamos criando para discutirmos ciência, tecnologia, inovação tecnológica para a cadeia produtiva do leite, as cooperativas, as indústrias latissimistas. Ou seja, a gente quer ter um momento de um grande debate com toda a cadeia produtiva do leite, de tal forma que nós possamos, ainda esse ano, estabelecer uma carteira de prioridades, de grandes desafios da pecuária leiteira nacional. Além disso, a gente quer estabelecer uma parceria de longo prazo com essas instituições, de forma que haja uma corresponsabilidade conosco da Embrapa Gado de Leite, com o setor, em prover soluções que sejam apropriáveis pelo produtor. A pesquisa é importante, a ciência é muito importante. Hoje, toda a produção agropecuária é baseada em ciência, mas ela ganha vida quando há inovação. E a inovação tecnológica, quem faz são os produtores de leite. Então, nós precisamos fazer uma análise bastante detalhada, bastante profunda, reunir a inteligência, reunir as cooperativas, a indústria, para efetivamente poder prover soluções adequadas para a cadeia produtiva do leite. Esse é o foco principal que nós estamos estabelecendo, reunir efetivamente toda a cadeia num grande esforço para que o Brasil possa efetivamente assumir maior controle do seu próprio mercado e também se tornar um grande player no mercado internacional de lácteos. José, como você colocou, então, nessa reunião, buscar todos, né, centralizá-los, né, você está falando de universidades, das Emateres, né, a gente está falando aí também, você falando em indústria, nas cooperativas, pesquisa, ciência e tecnologia, e você colocou, né, inovação tecnológica. Antes aqui de eu conversar com você, a gente estava mostrando da grande feira que aconteceu no Paraná, não é? E tratando, então, da inteligência artificial, tecnologia no campo, usando o IA, né, para contribuir, aumentar aí a renda dos pecuaristas. Ou seja, também tem uma participação importante quando a gente coloca aí a inteligência artificial nessa ajuda para o pecuarista. Então, Simone, isso é fundamental, sabe? Hoje, a gente analisa a estrutura de produção no país, a gente percebe que há aqui na região sudeste, na região sul e também na região do nordeste, 15 grandes bacias leiteiras. Essas 15 grandes bacias leiteiras ocupam em torno de 5,1% do território nacional. E essas 15 bacias são responsáveis por quase 60% de toda a produção de leite do país. Então, em 5%, você tem 60%. Aqui está a grande produção de leite, tá? Os grandes produtores, tá? Onde está sendo demandado o que a gente chama de sistemas de produção de precisão, onde a questão da inteligência artificial, como você bem mencionou, a questão da internet das coisas. Nós estamos falando aqui em tomada de decisão em tempo real, nós estamos falando aqui em mecanização e estamos falando aqui em robotização. Esses mecanismos todos
precisam ser trabalhados, aperfeiçoados para que os produtores tenham acesso a essa tecnologia. Além disso, nós acreditamos que seja muito importante capacitar a mão de obra para usar essas tecnologias a proveito dos sistemas de produção de leite. Agora, veja, eu falei em 15 bacias ocupando 5% do território nacional. Os outros 95% da produção, ou melhor, os outros 95% do território nacional também tem leite. E esses produtores, maiores ou menores, ou pequenos produtores, também têm interesse em se manter no mercado. Esses produtores demandam tecnologias que não são essas tecnologias disruptivas, são tecnologias já dominadas e que precisam ter um processo muito forte de transferência de tecnologia. Eu costumo dizer que é importante que nós criemos condições para que esses pequenos e médios produtores que estão espalhados por todo esse país, que tenham a vocação, que tenham a pretensão de continuar na produção, tenha condições de ganhar produtividade, ganhar rentabilidade, ganhar sustentabilidade e possam viver dessa atividade, tá bom? Eu acho que essas duas visões é muito importante. Às vezes eu digo que são quase dois Brasis, né? Um Brasil que está hoje no nível de produtividade da União Europeia, da Nova Zelândia, e um outro país que está crescendo em produtividade, mas também está eliminando muito dos pequenos e médios produtores por conta desse processo de crescimento e de acirramento da competição. Então, nós estamos olhando esses dois cenários e sabemos que nós temos responsabilidade, tanto nesse grande sistema que vai abastecer o país e vai competir internacionalmente, como também esse outro lado que tem a capacidade de desenvolver territórios onde há vocação para a produção de leite e onde a gente espera contribuir de tal forma que haja geração de emprego, de renda, de impostos nesses territórios e que cria aí uma mentalidade de desenvolvimento do território que possa trazer um grande alento para a nossa população desse nosso Brasil. Da participação da Embrapa, da importância da participação da Embrapa, porque você, bem como colocou aí, a gente sabe, né? A gente sempre fala aqui, não é, José, quando a gente vê essa cadeia produtora, essa bacia, não é, leiteira no Brasil, composta, a grande maioria aí pelos agricultores familiares, não é? E Fórum Nacional do Leite, eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, também tem uma criação aí da rede de leite que você falou, mas o Fórum Nacional do Leite, como é que seria? Então, esse Fórum Nacional, a gente chama Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação para a Pecuária Leiteira. Como eu disse, é a junção da cadeia produtiva, das indústrias, dos produtores, das suas representações classistas, junto com a pesquisa, junto com a Embrapa, junto com as universidades, junto com a Emater, com as instituições estaduais de pesquisa. Nós vamos criar um grande momento de debate para nós estabelecermos os grandes desafios da cadeia produtiva para os próximos 10 anos. Em função desses grandes desafios, nós vamos elencar possíveis soluções ao longo dessa carteira. Quais são os principais desafios? Como nós podemos resolver isso? E quando eu falo na rede de leite, eu estou dizendo naquelas instituições que queiram serrar fileiras junto com a Embrapa Gado de Leite para prover soluções que sejam apropriáveis, tanto para esses grandes blocos de grandes bacias que têm demandas específicas em sistemas de produção de precisão, que entra todas as tecnologias disruptivas que nós citamos aqui, como a inteligência artificial, como a mecanização, a robotização, a inteligência, a internet das coisas, a decisão, tomada de decisão em tempo real, todas essas tecnologias que nós chamamos de disruptivas, possa ter nesse grupo de inteligência respostas adequadas com tecnologias que possam ser apropriáveis. E como eu disse, nós também queremos atender esses pequenos produtores familiares, que ainda estão num nível de tecnologia que já temos bastante informação
e podemos ajudá-la a dar saltos importantes. Essas tecnologias que são mais dominadas, que são incrementais, como nós chamamos, elas estão disponíveis e vão ser motivo de grande trabalho na transferência de tecnologia, junto com as cooperativas e junto com as indústrias que já possuem programas de transferência de tecnologia. Nós queremos trabalhar com elas na transferência desse trabalho através dos técnicos dessas cooperativas, dessas indústrias, de tal forma que chegue até o produtor, que é quem precisa, de forma rápida e organizada, as tecnologias, as informações que possam transformar o sistema de produção desses produtores em sistemas rentáveis e sustentáveis. Uma questão importante nesse processo é que, a partir do momento que esses sistemas de produção se tornam rentáveis, se tornam sustentáveis, o processo de transferência disso dentro da família, da sucessão familiar, ela se torna mais execuível. E é importante que esse processo possa ser reproduzido através desse processo de substituição e de sucessão familiar. Tá certo, a gente fala em pesquisa, ciência e tecnologia, todos, né, tudo alinhado aí para ajudar os nossos pecuaristas da cadeia, né, de leite. José Bellini, chefe-geral da Embrapa Gado de Leite. José, muito obrigada pela participação hoje aqui com a gente, viu? Eu espero recebê-lo para outras conversas aqui, quando a gente fala da cadeia leiteira brasileira. Viu, José? Muito obrigada, uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado, Simone. Boa tarde.